chamada Veredas Mortas. E lá, basicamente, todos eles adoecem de uma febre estranha. E o Reobaldo vê todo o bando doente, vê que eles não conseguem encontrar os traidores de jeito nenhum. E ele já está desesperançoso com aquilo, não aguenta mais. Ele resolve tomar uma atitude drástica. Ele sempre ouviu dizer que o Hermógenes, um dos dois assassinos do Joca Ramiro, tinha feito um pacto com o Demo. Por isso ele era muito poderoso, corajoso, tinha o corpo fechado, não sei o que mais. E ele próprio, Reobaldo, resolve fazer um pacto com o Demo. Daí ele vai para essa encruzilhada, chama, invoca Satanás, né? Várias vezes. Obviamente ele não tem nenhuma resposta, então ele fica naquela dúvida se conseguiu consumar o pacto ou não. Consumado ou não o pacto, essa dúvida a partir dali vai atormentar ele o tempo todo, até o final da história. De qualquer forma, algumas coisas mudam a partir dali. Uma delas é que ele, Reobaldo, fica mais aguerrido, ele inclusive assume a liderança do bando de jagunços, e eles tomam uma decisão de ir até o sul da Bahia, na fazenda do próprio Hermógenes, sequestrarem a mulher dele para usarem de isca para atrair os traidores, para uma emboscada. Eles vão até a fazenda, numa travessia muito difícil até o sul da Bahia, sequestram a mulher do Hermógenes, trazem para Minas. E quando eles estão chegando, de novo lá no interior de Minas, os batedores dos jagunços locais dizem que Hermógenes e Ricardão já estão ali pelas bandas, pela vizinhança. E aí acontece o grande conflito entre as duas facções de jagunços, né? Acontece o quê? Acontece simplesmente o seguinte: um primeiro conflito em que Reobaldo atira, dispara contra o Ricardão, um dos dois traidores, e ele morre. Aí o bando se dispersa, mas aí poucos dias depois, o Hermógenes ele ataca pela retaguarda, pegando todos de surpresa, e aí tem a batalha final, na qual o Reobaldo não participa, senão como espectador, porque ele está no alto do sobrado, quando a coisa se deflagra, cuidando da prisioneira, né, da mulher do Hermógenes, e ele assiste aquela batalha muito rápida, muito violenta, né, que é um duelo de facas, é com arma branca. E nesse duelo acontece uma coisa terrível. Diadorim, né, o amado Diadorim, consegue golpear o Hermógenes no pescoço, porém fica ferido de morte. E o Reobaldo meio que desmaia nessa hora. E quando ele volta a si, ele já encontra as mulheres lavando o corpo de Diadorim e descobre então que Diadorim era de fato uma mulher. E mais do que isso, né, essa era uma mulher chamada Maria Deodorina da Fé Bentancur Martins, filha de Joca Ramiro, o fazendeiro que era líder, ou digamos assim, mandante daquele bando de jagunços. E aí depois disso, né, é como na melhor tragédia grega, né, no sentido aristotélico, é a revelação que faz a peripécia. Acontece o quê? A anagnórisis, né? Atrás daquele corpo de homem tinha um corpo de mulher. A partir daí, Reobaldo ele abandona a jagunçagem, ele se casa com a Otacília, ele herda fazendas do padrinho dele, que de fato era pai dele, e se torna esse sujeito acomodado que vai contar a vida para o doutorzinho que chega de jipe, sei lá quantos anos depois. Essa é a história do Grande Sertão. E eu já vou terminar agora, mas antes de falar um pouco, antes de fazer minhas considerações finais, eu só queria chamar a atenção para um ponto que eu acho muito importante, né, que é justamente a figura de Diadorim. O que ela é? Ela é a figura que realmente dinamiza toda a trama. Ela é que desestabiliza todo o universo do sertão. Ela é que transita meio andrógena, meio indefinida, meio marginal, entre figuras muito bem definidas, né? Aquelas figuras claramente masculinas, os jagunços que afiam os dentes com faca, que babam sangue, que se pegam em lutas, né, de pele curtida pelo sol. Essas figuras dentro de uma matriz bem sexual masculina, né? E aquelas outras figuras que são as mulheres, que se apresentam muitas vezes submissas no sexo, ou aquelas mulheres que servem para casar e são idealizadas romanticamente, como a própria Otacília. Né? Diadorim nem lá nem cá. Ela está sempre nessa penumbra. Aliás, no começo do livro, o Reobaldo diz uma coisa muito interessante: Diadorim é minha neblina. É justamente isso que ela é. Ela é uma neblina que perpassa a narrativa toda e que é capaz de convulsionar os acontecimentos e fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, a única coisa que eu poderia dizer antes de terminar é falar que realmente há algumas polêmicas na análise do Grande Sertão. Uma delas é essa, né? Bom, o Reobaldo, né? Há uma questão homossexual nesse livro ou não há? Os críticos se debatem ferozmente em torno disso. Alguns, como por exemplo Décio Pignatari, dizem que a crítica é muito hipócrita, que não se fala disso com relação à obra do Rosa, e que se faz um estudo do tipo Amor em Guimarães Rosa, se fala de tudo, menos de homossexualidade. Isso só prejudica os trabalhos. Outros, como o nosso José Hildebrando da Canal, dizem que é uma bobagem total querer falar desse assunto, que não tem nada a ver com a história, que só quem leu o livro e não leu direito pode interpretar assim, que na verdade o Reobaldo era tão macho, mas tão macho, que conseguiu ver que tinha uma mulher atrás daquele jagunço,
e que na verdade isso não interessa. Mas do meu ponto de vista, para quem lê o livro, nota que a questão não é, há um componente homossexual na personalidade de Reobaldo, a pergunta não é essa, a questão é que há sim a descrição muito fidedigna da evolução de um amor homossexual que se forma e que assusta aqueles que compartilham dele. Ou seja, em outras palavras, o Reobaldo ele é tudo como se fosse. A descrição dos sentimentos, o medo, o dilema da aceitação ou não, o vai, não vai, tudo isso existe. Embora questões da sexualidade das personagens ou do autor, isso realmente não interessa em nada. Mas a descrição do sentimento, da gênese, da aceitação e não aceitação, ela está muito presente ali. Então, meu último conselho para vocês é simplesmente o seguinte. Encarem o desafio, porque ler Rosa é sempre um desafio, e quem se aventura nesse mundo do Guimarães Rosa, eu posso ter certeza que jamais se arrepende, porque é realmente uma nova forma de enxergar não só as relações humanas, não só as questões místicas e filosóficas, se Deus existe, se o diabo existe, mas também uma forma nova de enxergar nossa própria língua, né? Então, sobre todos os aspectos, é uma experiência muito rica e que eu só posso recomendar para vocês. Obrigado. Bom, agora eu vou falar então sobre o aspecto que eu captei desta obra do Guimarães Rosa, de toda a obra dele, né? Especialmente se fala mais no Grandes Sertões Veredas, porque foi o único romance, o mais longo, e o que traz realmente, a partir do meu ponto de vista, aspectos psicológicos extremamente fortes, né? E a partir do que o Rafael já falou, né, a minha observação teve alguma coisa semelhante, mas eu me detive muito mais em alguns aspectos, nos aspectos psicanalíticos, psicológicos. E algumas coisas que o Rafael falou, né, eu peguei assim como sendo certas, por exemplo, né, que ele usou o sertanejo, entre aspas, né, para poder, a partir daí, então, escrever a obra dele, que realmente teve essa mixagem, né, de toda a cultura que ele foi adquirindo ao longo da vida, mas que eu vou tomar como sendo o sertanejo, então, o núcleo, né, da obra. Então, na obra de Guimarães Rosa, é difícil separar o que é psicológico, a partir do meu ponto de vista, né? O que é psicológico e o que não é. Minha percepção, depois de ler o Grande Sertão Veredas, e alguns dos seus outros contos para essa exposição, é de que o autor escreveu baseado na psicanálise. Essa foi a minha percepção. E eu fiquei pensando, será que Guimarães Rosa se analisou? Mas isso é improvável, é claro, né? Embora ressalte um profundo conhecimento da alma humana em todas as suas histórias. Guimarães Rosa foi um autor absolutamente sensível, criativo, culto, né? Vocês podem, então, lembrar tudo que o Rafael falou, da cultura dele, como mostra, então, as origens dele, porque ele era filho de pessoas cultas, né? Ele tinha uma família culta que colocou à disposição dele, desde muito pequeno, ele lia em francês, desde 6 anos de idade ele lia em francês. Então, ele tinha uma família culta que proporcionava, então, esse desenvolvimento todo. Na sua obra, abrangeu diversos aspectos de suas vivências, marcadamente influenciadas pela vida do povo do sertão de Minas. Ele usou o sertanejo, sua linguagem, é claro que ele fez isso que o Rafael falou, né? Ele misturou todas as línguas que ele conhecia, que não eram poucas, né? Para poder escrever toda a obra dele, né? Mas ele usou a linguagem do sertanejo também, regionalismo e cultura, enfatizando as fantásticas diferenças sociais que imperavam naquela época, que era, então, os grandes criadores de gado, né, os fazendeiros e os jagunços que eram submetidos, então. Empregou a religiosidade real e mística do sertão, registrado nas suas experiências como expressão da genuína simplicidade humana,
do seu primitivismo e do potencial fisiológico e psicológico do homem comum, tanto para o amor como para o ódio, tanto para a criatividade como para a destruição, tanto para a sublimação da energia libidinal como para a pura e forte satisfação do prazer, força que foi descrita por Freud em Além do Princípio do Prazer, no ano de 1920, como inexorável e que visa a manutenção da vida. A manutenção do prazer, né? Os personagens de Rosa são densos, tal como são os indivíduos reais, mas sua essência é a mesma. Diferenciam-se apenas de acordo com as experiências que vão adquirindo ao longo da vida. A ingenuidade e as fantasias infantis, que influenciam toda a existência e presentes em toda a obra de Guimarães Rosa, tão bem representadas através do personagem Miguelin, cheio de dúvidas e também de certezas, aparecem nos seus escritos. Nestes, salienta-se a curiosidade sobre as pulsões sexuais e se revela a ambivalência frente aos objetos de apego. Objetos de apego, entende-se objetos primitivos, pai e mãe, principalmente mãe no início. Existem sentimentos confusos nas relações íntimas do humano com outros humanos, com a natureza, com os animais e o mítico que surge daí. O mítico é... as pessoas tomavam proporções, os jagunços maravilhosos, fantásticos, tomavam proporções de deuses, né, na época. Rosa ressalta o irracional, o primitivo, aquilo que nós, em psicanálise, chamamos de id, que são os nossos impulsos, e a necessidade, então, de ter a sensação de poder que tem na obra de Guimarães Rosa, veiculada através da necessidade do dinheiro, a busca da riqueza, e o desejo de mando, que também é uma característica infantil que aparece muito na obra, e versus o real. O real é o medo infantil da solidão, a necessidade de amor, o místico, o imperativo do corpo, do prazer de ser tocado, desejado e de ter pessoas sob o seu jugo para essa satisfação, como é o desejo do bebê, da criança, que precisa estar constantemente mandando, né, entre aspas, desejando e querendo ser atendido imediatamente. Esse primitivismo parece-me que aparece em toda a obra do Guimarães Rosa. Ao mesmo tempo, o medo e desejo incontrolável de avançar rumo ao desconhecido destaca-se na busca incessante do sertão, que podemos entender aqui, a partir do vértice psicanalítico, como a busca do que é interno em cada um, a busca do si mesmo. Antônio Cândido, na crítica que faz sobre o Grande Sertão Veredas, analisa: o sertão é intransponível, mas de repente é transponível. E é mais um deserto simbólico que um deserto real. Ele ser ou não transponível não depende da realidade geográfica, depende da força psicológica de quem está ali. Aí diz, uma vinheta do Reobaldo. Vou lhe falar, de onde eu tirei isso, né? Vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe, diz Reobaldo, e afirma: antes conto as coisas que foram passado para mim com mais pertença. Isto quer dizer, a partir do meu ponto de vista também, antes de compreender o que é inconsciente, é muito mais fácil falar do que é consciente daquilo que nós sabemos explicar. Ele ressalta a urgência dos homens de negar o isolamento original e a morte, razão pela qual seus jagunços precisam andar em bandos para se sentirem fortalecidos, poderosos, mas especialmente protegidos. Sem seus capangas, e eu coloquei isso entre aspas, que é o genuíno amor materno introjetado, temiam o desamparo e a fragilidade que os assolava. O sentimento de segurança é necessário a qualquer pessoa, e a mim pareceu que os jagunços não tinham
essa segurança que é promovida pela relação entre mãe e filho, desde o início da vida, né? Então, Reobaldo diz, viver é negócio muito perigoso. Viver é negócio muito perigoso. São as palavras que permeiam todo o discurso de Reobaldo no Grande Sertão Veredas. Reobaldo, no seu solilóquio, nos leva a pensar na solidão de cada um, por ter o ser humano uma visão, uma percepção única, individual, daquilo que muitos de nós vivemos. Os desejos de um podem não coincidir com o desejo do outro, a quem os primeiros são dirigidos. Este é o inegável fato que leva ao doloroso sentimento de ser só. Leva à frustração. Porque o homem é só, por excelência, conforme se lê nos supostos diálogos de Reobaldo, e a dúvida universal do quanto se é gostado pelo outro se aviva nas histórias deste autor. Os indivíduos criados por Rosa mostram-se atrapalhados, debatem-se entre o bem e o mal, entre a existência de Deus, o bem, e a do diabo, o mal. O medo do rebuliço que produzem os sentimentos inerentes a qualquer pessoa, sentimentos hostis, de violência e amorosos, sentimentos de fidelidade, de traição, causam-lhes desassossego. E quando prevalece a hostilidade, assustam-se e sentem como se estivessem feito um pacto com o diabo. Eu acho que isso tudo acontece também com todos nós, né? Claro que dentro de algumas proporções. Aparece o temor a reconhecer o bem e o mal em uníssono na psique humana. Há em torno deste tema um investimento incessante para entender o que é ser humano, o que é a vida, o que é o mundo, quem é o tu, quem é o eu. A busca, portanto, é pelo conhecimento, pela subjetividade diante da imensidão do mundo. Questões cósmicas misteriosas aparecem especialmente no Grande Sertão Veredas, quando Reobaldo fala sem parar sobre si mesmo, fazendo uma autorreflexão racional em busca de uma certeza que ainda não possui. Quem e como realmente ele é. Aí sobressai uma batalha interna, conflituosa em relação ao amor que sente por Diadorim, que é o Reinaldo, seu eterno amado e temido companheiro. E ele diz, de Diadorim não me apartava, cobiçasse de comer e beber os sobejos dele. Queria pôr a mão onde ele tinha pegado. Pois porque eu estava calado, eu estava quieto. Eu estremecia sem tremer, porque eu desconfiava mesmo de mim. Eu não dizia nada, não tinha coragem. O que tinha era uma esperança de que Diadorim o amasse, né? E ainda ele diz, que vontade de pôr meus dedos de leve nos meigos olhos dele, ocultando, para não ter que tolerar de ver assim o chamado, até que ponto esses olhos, sempre havendo aquela beleza verde, me adoecido tão impossível. Essa é a linguagem que o Guimarães Rosa usa, né? Por isso parece estranho para todos nós e realmente muito estranho, né, para a gente ler. Assim. Esse é um dos momentos do romance em que se destaca a ambivalência frente às pulsões sexuais, vestígios ainda da bissexualidade infantil, que é universal. Além disso, existe o desejo de saber o que o outro pensa e sente por ele, busca que emana das primeiras relações de amor objetal, isto é, da primeira relação com a mãe, primeira paixão humana. Essa paixão inicial, primeiro pela mãe, estendida ao pai como terceiro na relação mãe e filho, desenvolve-se em direção a outro objeto, levando consigo a essência do que outrora foi vivido. E parte daí as escolhas amorosas que fazemos depois de adultos. É por isso que Reobaldo se encanta e se sente amado com as palavras de Diadorim, que são: Reobaldo, você é valente, você é um homem pelo homem. E Reobaldo diz, sopesei meu coração povoado, enchido. E aí, desde aquela hora, conheci que o Reinaldo, qualquer coisa que ele falasse, para mim virava 7 vezes. Então, valorizava muito, né,
as pessoas valorizam muito o que a mãe diz, o pai diz, e ele valorizava, então, aqui o que o Diadorém dizia. Bom, em A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, Guimarães Rosa evidencia a possibilidade de que, conforme as experiências vividas são apreendidas, e quão vívidas elas se mantêm no indivíduo desde sua origem, os homens podem se transformar e, assim, aproximar-se de uma existência mais plena. Claro que ele fala de algo místico. Um psicopata, por exemplo, assassino, ladrão ou déspota, que se volta à religião, como vemos seguidamente na mídia, jamais vai deixar de ser um psicopata. Mas talvez use o misticismo como uma maneira de instituir algum controle superegóico enganador. E certamente, a qualquer momento, será passível de recair na psicopatia, porque sua característica principal é a da não existência de culpabilidade em relação ao outro, o não reconhecimento, a falta de empatia com o sofrimento alheio. Portanto, sua devoção não é genuína. Acho que neste caso, que não é o caso do Ion Augusto, como ele chama, né? No final do conto, o autor une os dois aspectos formadores do ser humano, o mau Augusto e o bom Matraga, e o personagem morre feliz e leve, liberto da cisão da sua personalidade. Agora, bom, puxando a brasa para o meu assado, a psicanálise. Existem experiências, vivências, que foram tão traumáticas que nem mesmo revividas em situações comuns podem se tornar conscientes a ponto de sofrerem transformações significativas, como acontece no conto de Guimarães Rosa. Só uma boa e bem feita e longa análise pode vir a produzir insight transformador. A psicanálise possibilita a entrada num vasto corredor, até então escuro, numa nova e desconhecida vereda, repleta de outras ramificações que, se recordadas, podem levar ao mesmo resultado que Guimarães Rosa deu ao Augusto Matraga: liberdade e leveza. A palavra veredas, de acordo com o AIS, que é um dicionário, significa caminhos estreitos, às vezes de difícil acesso, porém pelos quais pode-se chegar ao destino de forma mais rápida e segura. Num sentido figurado, veredas pode significar orientação de uma vida, de uma ação, rumo, direção, caminho. Acho que não foi por acaso que Guimarães Rosa usou esta palavra no título de Grandes Sertões. Penso que, a partir da sua erudição, ao lado da realidade de existirem essas bifurcações que possibilitavam as andanças dos jagunços nos sertões aos seus desejados destinos, também o autor quis enfatizar o fato de que o homem necessita percorrer diversos e longos caminhos, às vezes íngremes, em busca do autoconhecimento e do livre-arbítrio. Rosa foi um dos autores brasileiros que mais se deteve na investigação dos matizes das profundezas da alma humana. O segredo é ingrediente básico na obra do autor. É o sutil intercâmbio entre o realismo mágico e a fisiologia sensorial. Toca permanentemente na sensibilidade de quem lê o que ele escreve, porque revela a própria personalidade irrequieta e insatisfeita de realizações, enquanto fala da complexa originalidade dos seus personagens. Em cada conto, em cada poesia e no seu único romance, ele perpassa o natural desenvolvimento psicológico das pessoas, as mazelas que as envolvem nessa busca e a preocupação do indivíduo frente à imprevisibilidade da vida. Guimarães Rosa diz: a arte, isso é uma frase dele, a arte, para ser eterna, precisa ser uma mixagem do corpo, da alma e do temporal. E para inserir esta compreensão no tema que estamos discutindo, a psicanálise, eu traduziria esta frase para: saber viver é uma arte, e para usufruir disto é preciso reunir os prazeres do corpo, as forças da alma, o bem e o mal que existe em nós, e suportar os temporais. Porque o diabo anda às soltas pela rua no meio do redemoinho, como ele fala, né? Uma frase dele.
Tem outras frases, alguns fragmentos de toda a obra do Guimarães Rosa que me chamaram muito a atenção e que poderíamos incluir aqui, algumas delas, muito poucas, né, porque são muitas, que me lembraram diretamente, né, a psicanálise também. O Reobaldo diz: o que estremecia em mim? Terreno do corpo, onde está a raiz da alma. E aí eu me lembrei do Winnicott, né, que é um grande autor sobre o desenvolvimento do bebê, da criança, em que ele diz que o bebê se forma a partir do contato do corpo com o corpo da mãe, né, e com me ajuda? E com a tradução da mãe de todos os seus movimentos e questionamentos do bebê, né? E depois me lembrei do Freud, que diz, e o Reobaldo diz assim: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, muita coisa acontece ao longo da nossa vida e que se torna real, né? E que a gente vive daquela maneira. Outra frase ainda que me lembro, são só mais duas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Então, a lembrança da vida da gente se guarda em diversos trechos, mas cada um do seu jeito. Cada um, a partir da sua própria subjetividade, reserva e guarda lembranças da vida. E aí a última frase que eu colhi foi aquilo que eu falei há pouco, que o homem é só em sua essência, né? O Reobaldo diz assim: homem foi feito para o sozinho? Bom, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, Betty. E eu quero abrir para o público para perguntas, observações, comentários, né? Eu gosto assim, essa é a prova viva de que nós somos tão bons, mas tão bons que não tem nem dúvidas. Está tudo certo. Bah, entendi tudo. Guimarães Rosa é uma beleza. Não, tem alguém que ainda tem dúvidas, ainda bem. Eu queria agradecer aos dois painelistas, que eu achei ótimo. Eu gostei muito de ouvir. Eu sou muito curiosa sobre literatura. Eu li o Grande Sertão Veredas há muitos anos. Eu tinha muito medo de ler, porque eu achei que eu não ia entender nada, mas quando eu li, eu me lembrei disso que tu disseste, me chamou a atenção, eu adorei. E depois tive vontade de ler de novo, mas não deu mais tempo para ler de novo. Mas agora eu revivi, né, ouvindo vocês, e eu achei muito interessante. Mas eu me lembro que, na época, uma coisa que me chamou muito a atenção, e vocês não mencionaram, eu achei muito bonita a relação que se estabelece entre o Reobaldo e o Diadorim, mas eu levei muito para o lado da amizade, sabe? A questão da sublimação, de uma certa forma, né? A sexualidade estava ali, mas aquilo me chamou muito a atenção, que bonita que era aquela relação, e que descrição tão bonita de uma relação de amizade que podia se estabelecer ali entre dois jagunços. Então, essa é uma das questões. Eu acho que a amizade é um sentimento que está muito presente nesse livro. E eu também acho que isso que vocês dois falaram, essa constante ambiguidade, né, que o Guimarães Rosa coloca nessa obra, Grande Sertão Veredas, isso que tu mencionaste, o título, né? E eu acho assim, para mim, a gente vai se acostumando com essa leitura do jeito diferente que ele tem de escrever, e daqui a pouco aquilo parece a nossa linguagem habitual. A gente esquece aquele que é muito diferente, aquilo passa a fazer parte do mundo que a gente está vivendo quando está lendo o Guimarães. É um livro encantador, eu também acho que é recomendável que todo mundo se aventure a ler, mas eu queria ouvir vocês sobre essa questão da amizade. Jussara, realmente assim, o Rafael levantou essa questão, dizendo que alguns estudiosos da obra colocam a evidência da questão da homossexualidade, né? Eu conversei bastante com o Rafael a respeito disso, nós tivemos um encontro assim, para conversar sobre a obra e combinarmos esse encontro aqui também.
E realmente eu também não senti homossexualismo na obra toda, não me ocorreu. Me ocorreu sim que ele estaria encantado e que